que nós temos aí de questão de fundo, né, de imediato? Esse reino precisa estar conectado com as demandas socioeconômicas desses camponeses que vivem nesse ambiente rural da Galileia. Então, é um reino basicamente centrado em 4 grandes pilares. Primeiro desse pilar, né? É um reino onde a justiça divina se instaura. Quer uma justiça, mais justiça do que a divina? Não. Claro que quando se faz o anúncio dessa justiça, está se contrapondo ao outro reino, que também está instaurado, que é o reino de César, que é o reino de Tibério, o imperador, que é Deus, que é Divos. Então, o reino de Deus proclamado por Jesus, instaurado por Jesus, é um reino de justiça, em oposição ao reino de injustiça do outro Deus. Vejam como é que é impossível dissociar, não é, política e religião, pô. Não tem como. Então, um proclama a justiça e instaura a justiça divina, em oposição a esse outro Deus que pratica a injustiça. Que injustiça é essa? É a injustiça da exploração, é a injustiça da violência contra o camponês. Estudos na área econômica, não é, apontam que de impostos pagos ao Templo de Jerusalém, que é o dízimo, aos proprietários de terra e ao Império Romano, de cada 4 cachos de uva a serem colhidos pelo camponês, 3 são de impostos. Então, esse cara vive no limiar da fome. Vive ali no limite entre estar vivo e estar morto. Então, essa é a violência. Essa é a exploração que Richard Rosley, que John Dominic Crossan, por exemplo, abordam em seus trabalhos. Estão corretíssimos, né? É muito violento. Segundo pilar, o reino de Deus proclamado e instaurado por Jesus de Nazaré é um reino de paz, em oposição ao reino de Deus ou do Deus Tibério, que é um reino de guerra, que aplica, nas últimas consequências, uma lógica aristotélica. O objetivo da guerra é a paz. Portanto, o Império Romano se consolida e se instaura pela presença militar e pela capacidade de fazer guerra. Portanto, o reino de Deus, de Jesus, não é, se coloca em oposição ao reino de Deus, do Deus Tibério, que é o reino de guerra. Então, são só tensões. A hora que Jesus errar o caminho, vai ser pego, será preso, não tenha dúvida. E não é para ser julgado, não há julgamento para pessoas como Jesus. Não há julgamento para miseráveis, para indivíduos paupérrimos. Ainda mais quem ousa instaurar um reino em oposição a um reino que já existe. Não é? Para essas pessoas, a morte é sumária. Então, não existe processo, não existe Sinédrio, Pilatos, Herodes Antipas, Pilatos, não é? Alguém escolhendo quem vai ser livre, quem vai ser preso. Isso não existe. Né? O indivíduo, quando for pego,
É estilo Lampião e seus cangaceiros. Quando a polícia pegou, cortou as cabeças e expôs na feira a cabeça dos cangaceiros. Né? É simples assim. É violência. É violência. Então, o segundo pilar é paz. Então, já temos justiça em oposição à injustiça, temos paz em oposição à guerra. Terceiro ponto, qualquer teoria sociológica pensada na longa duração para estudos relativos a movimentos camponeses, dos mais antigos aos mais recentes, mostra que o que deve estar pautado em qualquer revolta camponesa é comida. Comida, fartura. Mesa farta. Por quê? Porque esses caras trabalham de sol a sol, mas no fim do dia, muitas vezes não tem o que comer. Pô. Lembrem-se, se hoje nós temos a sensação, só a sensação, de dominarmos a natureza, controlarmos a natureza por meio da nossa cultura, portanto, não é, uma região afetada por uma enchente na Europa, uma região afetada por uma enchente aqui, por exemplo, no Brasil, rapidamente as autoridades vão mobilizar, não é, o acesso à comida para esses indivíduos. Por quê? Por causa do estoque de alimentos, muitos deles industrializados. Então, rapidamente, a comida chega. Então, o indivíduo quase nunca vai morrer de fome. Agora, tem áreas hoje, no nosso mundo, nesse planeta Terra, não é? Que um desastre natural é mortandade de milhares e milhares de indivíduos, por falta dessa mobilização dos aparelhos do Estado a fim de socorrer o mais rápido possível, não é, essas necessidades básicas. Agora, se isso se dá em pleno 2021, imaginem há 2.000 anos atrás. Qualquer chuva fora de lugar, qualquer excesso de sol, qualquer mudança no microclima, e a fome está lá presente. Então, o sonho camponês, as grandes revoltas camponesas, foram sempre marcadas por comida. Comida na mesa, fartura. E é disso que trata o terceiro pilar. Comensalidade. Nos reunirmos em torno de uma mesa, colocarmos o que temos e compartilharmos o que temos. Isso é comensalidade. O pouco de cada um faz uma conta que dá muito. É um pouco a noção ali, a lógica do Beto Guedes, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Essa é a lógica da comensalidade. Então, quando nós analisamos as escavações, as casas, dezenas e dezenas e dezenas de casas escavadas do século I, não é casa do século III, do século IV, não. Casas e mais casas e mais casas escavadas do século I em Cafarnaum. Como é que elas se constituem? São casas, né, cujas paredes têm, em média, de 30 a 40 metros de comprimento, divididas
em 3, 4 casas. Então, casas geminadas, não é? Usando a mesma parede. O que tem é uma pequena sala e o quarto, e uma janela lá no alto. Agora, o pátio, porque não existe fogão, né, galera? Então, o fogão, ele é uma construção em pedra, normalmente 3 bocas, alimentado por lenhas que ficam no pátio. Então, o pátio é comum a essas 4 casas. Um fogão, 4 casas. Então, aquele pátio, não é, já experimenta a ideia da comensalidade. Claro, também experimenta muita confusão, né? Mas experimenta também o estar junto. Quero insistir com vocês, não é Casa Caô, não é Palácio de Salomão, que nunca foi encontrado, não é Palácio de Davi, que nunca foi encontrado. Quem já foi em Cafarnaum sabe, está lá. Ah, pô, eu duvido disso. Irmão, não duvida. Digita aí, não é? Em inglês, Capernaum, e você vai ver as casas lá. Estão lá, escavadas. Então, esse pátio em comum é o espaço da comensalidade. Comida, fartura. Em oposição ao quem? Ao reino do Deus Tibério, que produz fome. Olha, religião, política, economia, sociedade, tudo ali, cara. Tudo num emaranhado louco. Quarto ponto, né? Pô, no mundo camponês, não tem essa de mulher ficar em casa tecendo e bordando e o homem sair para trabalhar. Ao contrário, né? O sonho de consumo dos homens, de uma maneira geral, é manter as suas mulheres em casa. Mas isso custa dinheiro, muita grana, né? Então, essas mulheres trabalham na casa, trabalham cuidando dos filhos. Quando os filhos já tiverem ali seus 8, 10 anos, já têm condições de trabalhar, né? Vão ajudar no plantio, vão ajudar na colheita. A mulher também vai. Então, essa ideia de um reino, não é? Onde há uma implosão das hierarquias, a implosão da falocracia, porque não se pode dar ao luxo de não ter a mão de obra. Os caras não têm dinheiro para comer, vão ter dinheiro para ter escravo? Não dá. Ao contrário, se o cara tiver escravo, nessas condições campesinas, é mais uma boca para alimentar, mesmo pouco. Já piorou ainda mais a situação. Então, essa ideia de reino, não é? Onde há uma implosão dessas hierarquias, dessa falocracia, dessa percepção masculinizada da vida, está em oposição ao reino do Deus Tibério, que é marcadamente hierarquizado e é falocrático.